discutíamos aqui ser contra ou a favor, por exemplo, da soja transgênica. A mim me parece que faltou uma característica para a gente entender melhor. Eu vou pedir a ajuda da Norma na questão. É o fato de que essa modificação na soja permite com que ela resista a um agrotóxico e todo o resto morre em volta. Esse é o maior temor, né? Essa associação. Me ajuda a entender, e o espectador para entender, essa associação com o agrotóxico, aquela planta ser resistente ao agrotóxico que apavora as pessoas, não é não? A princípio, né, pode ser visto como uma coisa muito interessante, né, porque você vai ter uma planta extremamente resistente, né, você vai se livrar das ervas daninhas, né, então, a princípio, assim, numa primeira vista, parece uma coisa muito boa. Ela pode levar a excessos, esse é um dos problemas dela, como parece que, inclusive, existem uns relatos já na Argentina, né, de que o pessoal começa a usar muitas vezes, como ela resiste muito, né, o jeito de acabar com qualquer erva daninha que apareça em volta é você dobrar a dose, né. Existem também algumas, eu já li coisas também mostrando que fizeram várias plantações seguidas de soja. Então, o que o agricultor fazia antigamente, que era usar vários herbicidas diferentes, herbicida pré-plantio, pós-plantio, ou seja, mesmo sendo agrotóxico, você tinha uma diversidade desses herbicidas, quer dizer, você propiciava que toda a vida em volta, plantas, entomofauna, as pragas, tudo que convive ali em conjunto com a planta, né, que ela tivesse exposta a vários diferentes agrotóxicos, o que é uma coisa um pouco melhor a nível de causar resistência, de criar resistência. Tá? No caso da soja resistência a glifosato, o que acontece? Você começa a poder usar muito glifosato, né, e consequentemente matar, destruir toda essa vida que existe em torno da soja. Isso é uma da preocupação. Isso é uma preocupação bastante séria. Não, Silvio, é um balanço, porque na verdade você substitui aproximadamente um número grande de agrotóxicos, alguns até muito tóxicos mesmo, por um único agrotóxico. Quer dizer, esse tem um problema que é um problema até mesmo de venda casada. Eu vendo a semente porque e tem que usar... quem fez foi a Monsanto e a Monsanto produz não é nem bem isso. Não é única não, né? Não é nem bem isso, porque ela não é a única produtora do agrotóxico. O agrotóxico, no caso específico, o glifosato, ele é um produto genérico e pode ser vendido por... O que amarra, na verdade, é que quem detém a tecnologia da semente pede o registro da semente e daquele agrotóxico, aquele uso específico. Então, o que amarra é esse uso específico e não o agrotóxico. O agrotóxico ele é de uso geral. Agora, o que a norma colocou e que tem tudo a ver com a questão e que precisa ser avaliado mesmo, ambiental com relação ao consumidor, é porque um fato é concreto. A concentração de resíduos de agrotóxico do glifosato na soja transgênica é maior que a não transgênica. Tanto é maior que o governo brasileiro, seguindo até normas internacionais, teve que, para autorizar o plantio da soja transgênica, também autorizar que o resíduo do glifosato na soja aumentasse 50 vezes. Então, quer dizer, isso tem que ser colocado porque é um balanço e nós não temos que falar em que tem maior ou menor risco. Nós temos sim que fazer os testes. E nessa questão do teste, eu queria só complementar a questão do teste, que se as empresas transnacionais de biotecnologia tivessem um programa de biossegurança para avaliar, como tem a Embrapa, eu como cidadão ficaria satisfeito. Só que no Brasil se começou a fazer autorizações para experimentos de soja e milho e se deu uma ideia de liberar o plantio de soja para as empresas sem que elas fizessem os testes no meio ambiente, por exemplo, sem os testes ambientais, como a Embrapa está fazendo para o feijão, para a batata. Então, quer dizer, estamos sendo muito rigorosos com as nossas políticas públicas para os nossos institutos de pesquisas nacionais e muito complacente com essas empresas que vêm no Brasil e não fazem teste nenhum e quer plantar soja e milho sem o mínimo de cuidado. Eu queria saber, Marília, qual é a vantagem para o agricultor? Por que dá tão certo? Quer dizer, qual a vantagem econômica de uma soja transgênica para uma soja comum?
Além desses aspectos, nós vimos aqui de eliminar a erva daninha, de eventualmente alguma praga, né? As informações que a gente teve de vantagens, pelo menos que os agricultores do Rio Grande do Sul optaram por esse produto, é vantagem de manejo. Quer dizer, eles acabam tendo uma vantagem econômica por ter uma vantagem de manejo, porque ele vai aplicar o herbicida uma única vez e ele só vai ter que, vamos dizer, fazer a limpeza do produto uma única vez. Nesse caso da soja resistente a herbicida. No caso do produto resistente a inseto, que eu acho que é um caso que a gente deveria explorar, que é o que a China está utilizando muito, a China está usando algodão resistente a inseto, o algodão BT. Nesse caso, não há aplicação do herbicida, porque o próprio produto já é resistente ao inseto. Então, o produto se torna mais barato porque você não aplica o herbicida. Então, a China decidiu, ela optou, no caso do algodão, fortemente por essa tecnologia, porque o produto sairia mais barato. No caso da soja, as informações que a gente tem, não é que ele sai tão mais barato assim, pelo menos o que nós temos lido, mas é que o agricultor tem uma vantagem em manejo do produto. Ele vai aplicar uma única vez. O herbicida, uma única vez. Uma única vez, e ele fica livre de ficar ter que ficar lá manejando, arrancando a erva da plantação. E parece que esse foi um dos grandes motivos que levou todo o Rio Grande do Sul a optar por esse produto. E certamente os ecologistas ficam danados com isso, e também os naturalistas, né? Não argumentos sem agrotóxicos, por exemplo. Não é que assim, desse caso, se ele seguir as indicações, ele estaria aplicando uma única vez. Sim. E ele estaria aplicando menos quantidade do que a outra soja, que estaria aplicando diferentes agrotóxicos em diferentes que de qualquer jeito teria que fazer isso. Teria que fazer. Agora, um ponto que eu acho importante a Norma chamar a atenção é do nosso projeto na Embrapa. Nós temos um projeto que faz toda a avaliação desse manejo pré-lançamento do produto, quer dizer, do impacto no solo, do impacto ambiental, de todo esse impacto. E isso é exigido por lei no Brasil. Quer dizer, qualquer produto para ser lançado aqui vai ter que passar por esse tipo de avaliação. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Vamos deixar a norma explicitar para a gente. A questão do risco ambiental, normalmente que se fala, é o seguinte, mas você vai destruir junto com as ervas daninhas, com as pragas, toda uma cadeia de pequenas vidas. É uma verdade isso? Isso é uma verdade. Quer dizer, não que usar 2, 3 agrotóxicos seja muito bom, entendeu? Também não é o ideal. Quer dizer, mas a agricultura, ela utiliza esses agrotóxicos, né? A agricultura convencional não utiliza isso, ela impacta o meio ambiente, né? O que a gente tem que avaliar, entendeu? É qual o nível desse impacto que nós estamos querendo. Será que a gente quer aprofundar ainda mais esse impacto? Se você usa um produto só e existem relatos já de existir resistência de erva daninha resistente ao glifosato, que o pessoal começa a fazer o quê? A usar mais glifosato ainda. Como a soja, normalmente, numa plantação convencional, o que acontece? A planta não vai aguentar um uso abusivo do herbicida, porque aí ela também vai ser sensível. Só que essa soja, ela aguenta níveis muito altos. Tá? Então, com isso, o impacto em volta é muito maior. O risco fica maior nesse sentido. Falou-se aqui essa questão da lei. Eu vou pedir o suporte da Luísa nisso. Normalmente a lei vem para equacionar questões que existem na realidade. No nosso caso, nós tínhamos uma pirataria no Brasil, né? Uma não permissão. Como é que funciona isso? Essa alteração por medida provisória, na verdade, ela não estaria tapando a peneira a questão? Essa decisão, pelo menos é a minha maneira de pensar da medida provisória, foi uma decisão política. Tinha que se dar uma solução para, como você bem colocou, um fato que havia um fato e com consequências econômicas, etc., que seriam pesadas. E houve que se exigiu um posicionamento. Esse posicionamento veio do governo, que optou por tomar esse caminho. Quer dizer, o que eu acho é que agora, já que passado esse incêndio, digamos assim, tem que se partir para uma discussão mais racional do problema, para evitar que daqui a pouco nós tenhamos outro incêndio, né, em termos de ter uma situação de fato premente e ter que tomar uma outra medida, até provisória, né, legalmente falando, para se resolver um problema. A gente tem que se antecipar e até, se você me permite, você falou muito bem, o direito vinha tradicionalmente e ainda continua trabalhando em cima de fatos. Normalmente se diz que o direito segue ao fato, claro, porque o direito vem para regulamentar situações sociais.
Acontece que hoje nós já temos reconhecidamente normas que têm natureza de norma promocional, ou seja, são normas que são feitas para orientar comportamentos, para direcionar comportamentos desejáveis. Então, nessa parte, por exemplo, aproveitando o que o Silvio falou, se nós temos necessidade de acompanhar o resultado disso, que se façam normas, que a lei deve trabalhar nesse sentido, de dar os instrumentos, de orientar os instrumentos para que essas necessidades venham a ser atendidas. Quer dizer, vendo fatos para o futuro e regulamentando como nós podemos chegar a esses fatos. Seria um pouco essa questão que você fala já das verificações posteriores, dos cuidados posteriores, das certificações. Porque, na verdade, o controle pós-comercialização, ele já existe na indústria farmacêutica há muito tempo e é muito mais fácil de fazer isso. Mas hoje, por exemplo, nós temos já previsões de impactos ambientais que você já pode fazer, você já faz muita previsão, não previsão de achismo, mas com base científica, com estudos matemáticos. E se você tem uma ciência para fazer uma previsão de que aquela tecnologia pode ter algum impacto, nada como o direito vir com uma norma que permita eu, como governo, como cidadão, exigir do governo e o governo falar, não, para seguir com essa tecnologia você precisa de respeitar alguns passos. Os passos hoje, na lei de biossegurança, são o que a Embrapa tem. Faz os testes no laboratório, na casa de vegetação, depois vai fazendo os testes ambientais e vai seguindo esse passo a passo. E a Marília colocou, os transgênicos, a sociedade tem que ficar muito atenta, ela tem que ser caso a caso e passo a passo. Por isso que não dá para falar a palavra transgênicos. Agora, só complementando, o agricultor do Rio Grande do Sul, ele viu alguma vantagem de manejo, mas esqueceram de falar para ele que, mesmo pirateando, ia ter que pagar a taxa tecnológica, que é a patente. Isso. E agora é que começaram a puxar a corda. Bem, vamos deixar isso agora para o próximo bloco, vamos fazer mais um intervalinho, voltamos já já.